Eu vou ler a palavra de Deus, aproveitar que você está em pé. Vamos ler em 2 Reis 5, do 9 ao 14. Diz assim: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Digam glória a Deus. Feche os olhos. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, meu Pai amado, por esta manhã que o Senhor nos acordou, nos despertou para estarmos te glorificando, te louvando em espírito e em verdade. Esta palavra cairá em terra fértil, meu Pai, e produzirá 30, 60 e 100 por um. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Você sabe que a importância da gente perseverar em Deus. Quem se humilha e persevera, vence. Amém? Quem se humilha e persevera, vence. Sabe que hoje as pessoas não conseguem perseverar por muito tempo. Muito tempo. Se deu alguma coisa errada, terminou. Ainda mais se for para servir a Deus, ela abandona logo, logo. Nós temos que entender o quê? Nós temos dificuldade, temos obstáculos, mas nós temos um escape que é Jesus. Amém? Então, como que você quer vencer se você quer jogar um tempo só na sua vida? Me diga, você joga o primeiro tempo e aí, se você ganhou o primeiro tempo, você continua, senão você já desiste. Quantas pessoas querem se matar? E a gente não se esforça para isso. Sabe que às vezes a gente pensa que a gente faz muita coisa. Nós quando fomos na África, aí foi 24 horas de voo, foi 24, 20, 23 e pouco, um avião 15, o outro 9, em escala, tudo chegando lá, muidaço mesmo. E eu falei, cara, atravessar não é fácil. Aí chegou lá em Gana, nós fomos no Museu de Cera. No Museu de Cera tem os heróis da fé, por exemplo. Tem os heróis da fé e os que estão vivos, como Benihim, né, Renabonk, vários, é perfeito assim, perfeito. E chegou lá, chegando lá, eu vendo aquele museu de cera, eu vendo as coisas, e tinha uns barcos assim, junto de uns heróis ali da fé, uns barcos de madeira, peguei esse barco aí, esse barco porque, não, os caras atravessaram a Europa para ir para a África de barco, e eu preocupado com 24 horas de voo. Você vê que muitas vezes a gente reclama, rapaz, com tudo na mão. E a gente queixando lá, para 24 horas de voo, é fogo, né? E os caras atravessaram de barco e muitos morreram lá com malária, pregando a palavra de Deus. Foram anunciar a palavra de Deus, mas eles se determinaram, eles ouviram a Deus e foram naquilo que demandou. Então, eu digo para você, tem muita coisa para você fazer ainda, amém? Tem muita coisa, porque a gente pensa, rapaz, eu estou cansado, os nossos ancestrais, né, os que iam daqui para Camboriú, daqui para Floripa, eles iam de Fusca pela Rio do Rastro, amém ou amém? Eles não iam assim, de Fusca. Você imagine de Fusca na Rio do Rastro, sem, rapaz, mas sem guarda-reio, sem nada. E eles iam até lá e voltavam.
E às vezes você com carro, com ar-condicionado, vai achar Chapecó. É que eu estou muito cansado, porque a gente coloca aqui, ó. Deus, Ele colocou um material dentro de você que é muito resistente, mais do que você pensa. Mas você precisa entender que você pode ir além, amém? Por isso o culto 6 horas da manhã. Quem quer mais? Ou que não consigo, mas como você não consegue? Os caras vão para a academia 5 da manhã. O pessoal da BRF e o JBS já estão trabalhando há tempo. A todo vapor. Então o que acontece? É que a nossa mente fica cauterizada naquele erro. Então você pensa que não consegue mais nada. Mas Filipenses 4,13 diz a Bíblia: você pode todas as coisas porque Cristo te fortalece, te dá força, amém? E você precisa colocar isso no seu coração, que às vezes a gente fala: rapaz, não consigo mais, não dá mais na minha casa, no meu trabalho, olha com a minha família. Dá sim! Quem falou que não dá? Quem falou que não dá? Naamã, ele a mesma coisa. De início, ele comandante general do exército general da Síria, ele arrebentava. E daqui a pouco, ele teve uma lepra. Na época, era uma doença incurável. E ele foi pedir socorro na igreja. Que uma menina que trabalhava na casa dela, uma menina. Por isso, você, onde estiver, na sua casa, no seu trabalho, no colégio, na vizinhança, é bom você falar de Jesus, amém? Você falar daquilo que Deus fez na sua vida. E a menininha, ela não se importou. O cara tem dinheiro. Naamã, ela viu, ele tem dinheiro, mas está quebrado, vai morrer. Se não encontrar, meu Deus, vai morrer. E ela falou: olha, se o meu patrão, ele for até o meu pastor, ele for até a igreja, vai resolver o problema dele. Então Naamã, ouvindo aquilo de sua esposa, ele foi lá. Ele foi lá para quê? Para ser curado, amém? Ele foi para buscar a resposta que ele não tinha. E chegando lá, o profeta, ele não atendeu a Naamã. Que hoje, né, muitos pastores, né, homem de Deus, quando eles vê político, eles tremem. Político, eles olham, não. O nosso cargo é bem maior, amém? Amém? É bem maior. E aconteceu que ele, Naamã ficou indignado. Porque Eliseu falou com o obreiro dele: vai lá, fala com ele para se jogar 7 vezes lá e tá tudo ok. E a gente às vezes chega diante de Deus, a gente chega cheio de orgulho. Ele estava leproso, ele estava quebrado, ele estava destruído e cheio de arrogância. Falou: mas eu pensei que ele fosse vir, colocar a mão na minha cabeça, dar 3 pulinhos, rodar e passar o óleo. E eu pensei, peraí, se ele pensou assim, por que ele não fez lá, né? Mas não é? Nem precisava ir lá falar com o profeta. Então tem coisa que às vezes você, na igreja, você vem travado, né? Você, puxa vida, mas eu vou ouvir a mesma coisa. E você sabe por quê? Porque aquele nosso senso de orgulho, ele não quer se desarmar. O orgulho em Jó 41, é o Leviatã. E a gente não abre o coração para Deus. A gente fala: não, eu pensei que fosse diferente. Eu pensei que não ia ter luz apagada. Eu pensei que não ia ter esse som. Eu pensei que fosse só um piano tocando. Eu pensei assim, olha, todo mundo tipo uma múmia, né? Eu pensei que fosse assim, mas agora essa barulheira, esse negócio cedo já, você vai colocando cheio de dogma para não ser abençoado. O diabo, ele bota isso na nossa mente. E Naamã, ele queria ensinar: pastor, tu tem que fazer assim, pastor, tu tem que orar desse jeito. Tá, mas foi lá para quê? Se ele já pastoreava ele, acabou. Porque ele precisava se humilhar, amém? E é o que nós precisamos fazer. A gente precisa se humilhar. E muitas vezes, como é que a gente faz? E a gente conquistou alguma coisinha? Não, tem que ser como eu quero. Quantas pessoas abandonam a Jesus, o Evangelho, porque eles não se humilharam? Eles conquistaram 2 bicicletas, eles começaram a ficar bobos. No culto todo dia, 6 da manhã, esse pastor tá maluco, mas 6 da manhã funciona, amém? Você buscar Deus funciona, amém? E a pessoa começa a colocar um monte de dogma, porque a mente dela não foi renovada. Então, Naamã, quando ele falou que tinha que se jogar no rio 7 vezes, ele falou: cara, mas eu não estou acostumado a obedecer a ninguém. E a gente não está acostumado mesmo a obedecer a ninguém.
não obedece nem a Deus. Por isso a gente dá cabeçada na vida. A gente muitas vezes vai sem ouvir a Deus, a gente se arrebenta. Então você que veio essa manhã, procura ouvir a Deus. Amém? Isaías 1,19, olha a promessa que Deus diz: se quiserdes, interjeição de dúvida, ele fala: se tu quiser, se quiserdes e me ouvirdes, aí já entra obedecer-te. Amém? Comerás o melhor dessa terra. Quando você ouve a Deus, ele vai te conduzir à parte verdejante. Qual pai, mãe vai levar o filho para uma furada? Qual? Mas o filho muitas vezes ele não quer obedecer. O filho não sabe, ele não pensa que sabe mais que o pai, não é assim? Já sei, pai, isso aí, o senhor é velho, né? Não é? Ou porque aquele senso de orgulho entra nele. E a pessoa não consegue se curvar para ser abençoado. Com a professora, vocês já viram? A professora sempre é culpada, né? Meu filho mas foi mal na prova também, aquela professora lá, ó, todo mundo foi mal, mãe, né? Aquela professora não explica direito. A professora, não é? Claro que a professora não explica ou não explica direito. Ele fica com o celular na aula, mascando chiclete, não ouve nada. Vai pro colégio hoje, né? Então, você presta bem atenção. E a pessoa não é humilde de falar: não, olha, eu não prestei atenção. Eu não prestei atenção. Eu tenho ido para esse caminho aqui, mas eu sei. Eu lembro quando eu estava no Rio de Janeiro e eu ia jogar na favela do Acari, e meu pai sempre falava: rapaz, tu no meio desses traficantes, desses caras loucos, tu vai fazer o que lá? Não, pai, eu sou fera, eu ando com os fera. Eu ando com os fera. Meu pai: mas o que tu faz lá, rapaz? Não. Um dia, tomando uma blitz lá da polícia, tomei um tapão na cara. Eu lembrei de quem? Lembrei do papai. Então meu pai falou: então não espere tomar um tapão na lata, amém? Não espere tomar um tapão na lata para você, não, rapaz. Já está falando, é porque ele quer o teu bem, amém? E você ouve aqueles que querem te levar para o buraco, você ouve. Você ouve, fecha o ouvido para o pai, para a mãe e para Deus, meu querido. Então, e outra coisa, eu lembrei de meu pai, e sabe de que eu lembrava? Do Salmo 91. Eu sei o Salmo 91 até hoje. Ele ficou cravado na minha mente. Eu falei: meu Deus, se eu tiver... Não, gente, funciona, mas a gente não quer se humilhar. Aí, Deus às vezes tem que levar a gente pro cantinho e dar um cacete, dar um pau santo, sabe? Tem que dar para... Ouve, pô! Ouve! Mas quando Deus, ele te imprensa, porque ele quer tirar algo de você para que está impedindo você de crescer, amém? Está impedindo. Então, muitas coisas a gente não quer largar, é normal. Muitas coisas a gente não quer pensar diferente. Chega no casamento, como que as pessoas casam? As pessoas casam, ela achou aquele ali bonitinho, essa bonitinha, vamos, já se enrola tudo, né? Aí chega, quebra o pau em casa, né? Porque eu aprendi assim, é lá assim, a minha mãe é assim, o meu pai é assim. Não, mas a Bíblia não diz assim, amém? Amém, amém? Eu sei que é difícil dizer amém, né? A pessoa, não, peraí, o que a Bíblia diz? Se ela manda amar o próximo, meu Deus, a minha esposa também é próxima. O meu esposo também é próximo, né? Que às vezes pensa que esposa não é próximo, não, né? Pensa que eles são bem longe. Não, é próximo. E para piorar a situação, diz a Bíblia assim, ó: ame o seu inimigo. A tua esposa é tua inimiga, o teu filho, né? Então ame ele, amém? Faça como Deus ele manda fazer, mas o nosso orgulho não deixa. Não, se tiver, ele vai ter que vir aqui. Ela vai ter que vir aqui, né? Hoje eu vou dormir descosta, né? Porque a gente, aquele orgulho no nosso coração impede. E eu digo para você, aqui eu vou falar porque o Espírito Santo está mandando falar, que você está precisando disso. Preste bem atenção. Você que é casado, contenda, fecha a porta das tuas finanças. Tá bom? Contenda, fecha as portas da tua finança. Você trabalha igual um cão, igual um louco, e as portas fechadas, porque você não está alinhado na terra com o seu companheiro, com a sua companheira.
Então você precisa entender para jogar na regra que é a palavra de Deus. E Naamã, ele não queria isso. Ele falou, não, tem rio bem melhores lá onde eu moro. Então por que não ficou lá, não é? É que na minha religião, mas não funcionou. Não funcionou, meu querido. Não funcionou. Então, se você não entende, aprende. Eu fui lá, eu fui na empresa do pastor Jonas ontem lá, e ali, lá, e cheio de ferro lá, ali soldando, que bagulho é esse? Aí eu pedi, ele foi explicando, porque eu não sei, mas a gente que fala, não, isso aí eu sei, não sabe nada, né? Não sabe nada, mas porque aquele orgulho não deixa a gente falar, olha, eu queria aprender isso aí, como que eu faço? Então, gente, quando você se humilha, você, meu querido, vai ser exaltado, amém? Isso no casamento, é no trabalho, é na vida cotidiana. Então, Naamã, por muito custo, o pessoal que estava com ele falou, pai, não, se fosse coisa muito difícil, pô, é se jogar nesse rio aí. Mas sabe o que acontecia? Naamã, como ele era leproso, ele ia ter que se expor, tirando a roupa e cheio de ferida. E a gente não quer se abrir para ninguém, nem para Deus. Você fica com a tua ferida, fica se afogando, se matando, e você não quer se abrir para Deus. Não, hoje é dia, amém? De você se humilhar, de você se prostrar diante de Deus e falar, Deus, eu preciso de ti, me ajuda! E Deus está firme para te ajudar, não importa aquilo que tu fez, não importa de onde você veio, importa que Ele quer te abençoar. Ele enviou Jesus para morrer por ti e por mim na cruz do Calvário. Então, quando Naamã entendeu, ele falou, cara, eu vim até aqui. Pô, rapaz, eu vou fazer o que esse cara manda fazer. Eu não queria, não. E tem coisa que a gente não quer fazer, né? Por exemplo, você vem aqui 6 da manhã, tu não queria, né? Mas o Espírito de Deus te chacoalhou na cama, né? E tu fala, eu vou. E se tu veio, vai ser abençoado, amém? Se veio, Deus vai te honrar. Se veio, as portas vão abrir. Se veio, o milagre vai acontecer em nome de Jesus, amém? Acredite em Deus. Tu és fiel, Deus é fiel. Você precisa. Porque tem coisa que a gente não quer fazer. Não quer fazer, né? Rapaz, nós saímos daqui, fomos dormir 1h30 da manhã. 1h30, eu falei, cara, para que eu marquei esse culto? Porque eu fui marcar esse culto 6 da manhã. Eu tenho que acordar às 4 e pouco. Né? Mas, gente, depois que a gente vai vendo a colheita, funciona, amém? A gente vai vendo porta aberta. E nós precisamos aprender a perseverar. Naamã foi aí, se lançou no rio. Ele falou, eu vou fazer. Tem coisa que a gente não entende, gente. Não entende. Mas se Deus mandou, pode fazer. Vai dar certo. Se Ele mandou, Ele vai cumprir. Mesmo que parece tudo meio enrolado. Eu estava lembrando esses dias. Cara, eu saí da 1ª divisão de Minas Gerais. Ia jogar contra Atlético Mineiro, Cruzeiro, América Mineiro, para jogar a 2ª divisão em Concórdia. Nem sabia se era de comer esse lugar. Nem sabia onde ficava Concórdia. E Deus dobrou o meu salário. Dobrou. Num time da 2ª divisão, ele dobrou, superou o da 1ª. E eu não entendi nada. Cheguei lá, tinha uma prenda me esperando. Você viu? Tem coisa que a gente não entende como vai ser. Deus te conduz para o caminho, porque Ele sabe que naquele lugar tem uma bênção para você. Amém? Então não temas, não se atemorize, porque Deus está te levando para esse caminho, porque Ele tem um plano na tua vida. Amém? Ele tem um plano na tua vida. E eu pensei que fui para Concórdia para jogar futebol. Eu fui para ser pastor, para virar pastor. Para virar pastor. Que Deus sabia que no Rio de Janeiro ele não ia virar pastor. Acho que ia virar presidente de escola de samba. Então tem coisa, há caminhos que ao homem parece direito, parece, mas é caminho de morte. Então, se você se humilhar diante de Deus e você focar naquilo que Deus falou para você fazer, naquilo que é correto, não adianta. O incorreto, ele não funciona. Então, quando Naamã começou, ele falou, cara, eu vou me jogar. Teve que se expor. E assim é diante de Deus. Quando você vai à oração, Deus, eu pequei, eu falei coisa que eu não tinha que falar, fui para o caminho que eu não tinha que ir, Deus me ajuda. E o que aconteceu? Ele começou, se jogou uma vez, não aconteceu nada. Foi 2, foi 3, não aconteceu nada.
nada. Mas Naamã não saiu da água. Eu digo a você, não saia de Jesus, amém? Amém? Não saia de Jesus, continue e persevere. Muitas vezes as coisas não estão dando muito certo, mas continue na água. A água é palavra, não é? Continue a palavra, continue. E Naamã foi quinta vez, aí foi a sexta vez, não aconteceu nada. E muitas vezes você tem lutado por tempo numa área que está em dificuldade e nada aconteceu, mas continua mergulhando, amém? Continue na água, amém? Continue em Jesus. Aí no 7º mergulho, Naamã levantou, estava purificado. Vai ser com você também assim, amém? Deus tem um milagre que você espera. Não saia da água, persevere, não pare. Deus é com você, vai te honrar, vai te abençoar, vai abrir a porta, vai te curar. Não pare, porque é fácil você ou desistir, gente. É fácil demais, gente. É fácil, você não precisa fazer nada. Fazer nada. Gente, não existe. Você já pensou aí, o teu time entrou, o teu time entrou em campo, aí 2-0 no primeiro tempo. Aí quando tu vai pro intervalo, eu não vou voltar mais, vamos, tira o time de campo. É assim que tu faz. É assim que tu faz. Como que tu faz isso com o teu casamento, com a tua vida, com o teu negócio? Jogou um tempo só, já quer ir embora. Não, olha, Deus vai te dar força para você virar. Amém? Ele vai te dar estratégia, como Naamã foi ali, rapaz, saiu curado. Uma coisa que ele ia morrer, ia perecer. E hoje, gente, o que falta nessa geração é você perseverar. Vou falar bem nítido aqui para você entender, é você aprender a tomar pancada. Amém? Amém? Porque não importa quanto soco você dá. O que importa é quanto soco você aguenta tomar. Porque às vezes é fácil a gente ouvir falar dos outros ou falar dos outros, mas é ruim quando falam de nós, não é? Já se abala. Muita pessoa fala, mas eu não vou na igreja porque falaram de mim. Não, vai falar. Lá tem gente igual a você, né? Como tu fala daquele, ele fala de ti, e aquele rolou e vai embora, né? Mas funciona, você vai viver no meio de gente, sabe por quê? Pessoas ferem, pessoas saram. Pessoas ferem, pessoas saram. Então a pessoa sempre arruma um argumento plausível para ele desistir. Não, eu desisti porque também é isso. Não, se Naamã desistisse, ele não ia receber o milagre que ele queria. E se você desistir, igual. Mas eu digo, você não é os que desistem, você é os que perseveram, amém? Muitas vezes chorando, porque quem com lágrima semeia, né, vai caminhando, chorando, com júbilo ceifarão. Então Deus tem bênção e vale a pena servir a Deus. A gente passa dificuldades, passa muitas vezes luta, que é normal. Mas se você quer vencer, você tem que colocar a couraça, né? É como diz as armaduras de Deus, a couraça da justiça, o capacete da salvação, a espada. Você tem que colocar as sandálias e você tem que colocar o cinturão da verdade e caminhar, que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Ele vai te fortalecer, vai te ajudar, amém? Então persevere, aprenda a perseverar. E por que a gente faz culto, outro culto e vem orar? Porque a nossa mente, se ela não mudar, gente, não adianta. Eu tenho um rapaz ali agora, ele tá dormindo ali, ó. O nome dele é Christian, tá ali, é um dos que estão ali embaixo. Ele estava morando 3 meses aqui no hotel, ó, 3 meses. 3 meses. Voltou ali de baixo. Cara, e por que isso? Por que ele voltou? Porque ele não quer a mentalidade dele, não renovou. Acho porque a Coca-Cola anuncia toda hora, né? Não precisava, que ele sabe, as pessoas esquecem. Porque os políticos esperam por final para eles fazerem algumas coisas. Eles sabem que o povo esquece. Mas quando você vai buscando a Deus um dia, o outro, como diz o Salmo, medita de dia, medita de noite, meu querido. E o que diz? Quando você medita de noite, de dia, você vai preparar o seu caminho e vai ser bem sucedido. Amém? Porque a tua vitória, quando você entende, ela não está no teu bolso, está na tua mente. A guerra é aqui, ó. Então, por isso, ó, vem num culto, vem no outro. Tem coisas que às vezes você fica, não entende bem, mas daqui a pouco você está embalado, você entende a palavra rema e meu querido, você rompe. Amém?
Porque há caminhos que você está indo contrário e você não sabe por quê. Mas você vai ouvindo, a tua mente muda, ninguém te pega. Amém? Porque senão você vai fazer a mesma coisa errada o tempo todo. Então Deus trouxe aqui para você se humilhar, para você perseverar e renovar sua mente. Amém? Vamos aplaudir nosso Deus bem forte. Em nome de Jesus. Vamos pôr de pé, em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, tem coisa que eu não gosto de fazer, mas eu preciso fazer, e eu vou fazer.